Você já se perguntou: o que realmente aconteceu no céu antes da humanidade existir? Não a versão editada, não aquela que sobreviveu nas capas douradas das Escrituras, mas a história proibida, aquela que foi silenciada, esquecida ou propositalmente enterrada. Porque muito antes da serpente no Éden, antes mesmo do pecado original, houve uma rebelião nos céus. E não foi Lúcifer o único protagonista dessa queda. Estamos falando de um outro grupo, um coletivo celestial que ousou descer até a terra, não para destruir, mas para ensinar. E talvez por isso mesmo foram punidos. Esses seres ficaram conhecidos como os vigilantes, mas ao longo dos séculos seu nome mudou. Passaram a ser chamados de anjos caídos. É a história que a religião oficial preferiu apagar. Mas hoje, você vai conhecê-la. Prepare-se para mergulhar nos bastidores celestiais, onde o bem e o mal não são tão fáceis de separar. A história proibida dos anjos caídos. Para entender a história dos anjos caídos, primeiro precisamos voltar, não apenas alguns séculos, mas milênios, muito antes da Bíblia cristã ser compilada, antes mesmo do surgimento do judaísmo como o conhecemos hoje. Estamos falando do período do Segundo Templo, uma era turbulenta, marcada por invasões, exílios e reconstruções, não só físicas, mas espirituais. Nesse tempo, o povo hebreu já havia sido levado ao exílio na Babilônia, e com o retorno à Terra Prometida, algo curioso aconteceu. Eles não voltaram apenas com feridas, voltaram com novas ideias, influências babilônicas, persas e posteriormente gregas começaram a se infiltrar na cosmovisão judaica. Era o nascimento de uma nova forma de pensar o mundo espiritual, mais complexa, mais sombria, mais cósmica. Foi nesse caldo cultural que surgiram textos que falavam de mundos paralelos, batalhas celestiais, julgamentos cósmicos. E entre esses textos, alguns dos mais enigmáticos de todos, os livros apócrifos e pseudepígrafos. Textos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os manuscritos do Mar Morto. Escritos considerados sagrados por algumas comunidades, mas rejeitados por outras. Neles, uma história diferente ganhava forma. Uma história que expandia o que os livros canônicos contavam e que revelava um passado celestial muito mais turbulento do que se imaginava. Os vigilantes, os nefilins, as filhas dos homens, nomes e eventos que não fazem parte do Velho Testamento como o conhecemos, mas que já povoavam o imaginário religioso do Antigo Oriente Médio. Não estamos lidando com mitos isolados, estamos diante de uma tradição esquecida, mas que por um tempo moldou profundamente a fé de muitos. Eles eram enviados celestiais, observadores, sentinelas, guardiões, designados para vigiar os humanos, mas não interagir com eles. Esses seres ficaram conhecidos como os vigilantes, em hebraico, os Irim, um grupo de anjos mencionados, principalmente no livro de Enoque, um texto rejeitado pelas tradições judaicas e cristãs mais tardias, mas reverenciado por antigos grupos apocalípticos. De acordo com a narrativa, os vigilantes foram enviados por Deus para observar o mundo dos homens. Mas algo aconteceu, algo que mudaria para sempre o curso da história espiritual da humanidade. Ao invés de manterem distância, esses anjos se apaixonaram pelas filhas dos homens. Não apenas admiraram sua beleza, eles desejaram estar com elas. E esse desejo os levou a fazer o impensável. Sob a liderança de Semjaza, o mais influente entre eles, os vigilantes fizeram um pacto, um juramento sagrado, selado no topo do Monte Hermon, para que nenhum deles voltasse atrás. Eles desceram, tomaram esposas humanas,
E dessas uniões proibidas nasceram os Nefilins, gigantes, descritos como heróis de tempos antigos, mas também como monstros de destruição. Essas criaturas semidivinas, híbridos de anjo e humano, passaram a dominar, a corromper, a destruir. E junto com seus pais celestiais, começaram a ensinar coisas que os homens ainda não estavam prontos para saber. Senjasa e os outros ensinaram a arte da guerra, da feitiçaria, da astrologia, do uso de metais e cosméticos, conhecimentos, que, segundo o texto, aceleraram a decadência moral da humanidade. O que começou como amor, terminou em caos. O céu havia se misturado com a terra de um jeito que nunca deveria ter acontecido. E os vigilantes, agora caídos, estavam prestes a enfrentar as consequências. O Criador observava em silêncio, mas o silêncio dos céus não é ausência, é julgamento sendo maturado. A terra, corrompida pelos ensinamentos dos vigilantes e pela fúria desmedida dos nefilins, clamava por justiça. A criação inteira havia sido distorcida. O que era para ser harmonia, tornou-se uma guerra entre os planos. E então, Deus agiu, não com trovões ou espadas flamejantes, mas com mensageiros. 3 arcanjos são enviados: Uriel, Rafael e Michael. Cada um com uma missão distinta, mas todos com um propósito comum: restaurar a ordem divina. Uriel foi encarregado de alertar o patriarca Noé sobre o que viria: um dilúvio, não apenas como castigo, mas como limpeza. A terra precisava ser lavada do sangue e do conhecimento que não lhe pertencia. Rafael, o curador, recebeu a ordem de capturar Azazel, um dos líderes mais corrompidos entre os vigilantes. Ele deveria ser aprisionado no deserto, sob as rochas, afiadas de Dudael até o dia do juízo. Michael, o comandante das hostes celestiais, teve a missão mais pesada: encarar Semjasa e os demais anjos rebeldes. Eles seriam acorrentados, lançados nas profundezas do abismo, um lugar descrito como mais escuro que a própria noite, onde ficariam confinados até o fim dos tempos. Deus então declarou: vocês observavam em silêncio, mas escolheram agir contra a ordem do céu. Agora verão seus filhos morrerem, e vocês não conhecerão mais o alto nem o baixo. O dilúvio não foi apenas sobre Noé. Foi um reset cósmico, uma resposta à rebelião dos céus. E com ele, os Nefilins desapareceram. Os vigilantes foram enterrados vivos nas entranhas do universo. Mas o trauma que deixaram, esse não se apagaria tão fácil. Entre todos os textos religiosos da antiguidade, poucos causaram tanto desconforto quanto o relato da queda dos vigilantes. Mas por quê? Por que essa história, que sequer aparece nos livros canônicos da Bíblia, provocou tanto medo entre rabinos, teólogos e líderes religiosos ao longo dos séculos? A resposta está no que ela implica. Diferente de outras narrativas bíblicas, aqui não é o homem que desobedece a Deus. São os próprios anjos, os que deveriam ser incorruptíveis, eternamente leais. A ideia de que seres celestiais pudessem se apaixonar, falhar, pecar, quebrava-te a imagem de um céu perfeito, de uma hierarquia infalível, e mais ainda, colocava Deus em um papel de reação, não de controle absoluto. E havia algo ainda mais inquietante, segundo o livro de Enoque. Foram os anjos caídos que trouxeram à humanidade os segredos das estrelas, dos metais, das plantas, dos encantamentos. Em outras palavras, o conhecimento. Sim, o mesmo tema do Éden, mas agora com uma nova nuance. Se no Gênesis o pecado era comer do fruto, aqui o pecado é ensinar demais. Essa história insinua que o mal no mundo não nasceu apenas do coração humano,
mas de influências externas de seres que vieram do céu para acelerar nossa queda. E isso era perigoso demais, porque desafiava a estrutura da teologia tradicional. Misturava fé com magia, céu com carne, e fazia uma pergunta implícita e perturbadora: se até os anjos podem cair, quem está realmente seguro? Talvez seja por isso que o livro de Enoque e textos similares foram escondidos, banidos, esquecidos, não por falta de valor, mas por medo do que revelavam. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo ainda era um movimento marginal, perseguido, fragmentado, diverso. Não havia um Novo Testamento como o conhecemos, nem uma igreja unificada. Havia apenas comunidades espalhadas. Em Roma, na Palestina, no Egito, cada uma tentando compreender quem era o Cristo e como encaixar sua vida numa história muito maior. E é aqui que os anjos caídos voltam à cena. Para muitos desses primeiros cristãos, especialmente os grupos conhecidos como apocalípticos e os chamados enoquianos, o mundo não era apenas um palco de drama humano. Era o campo de batalha de uma guerra invisível, espiritual, cósmica, e os vigilantes. Eles não eram apenas anjos rebeldes, eram a raiz do mal que corrompeu a terra. Essa visão ressoava profundamente com as palavras de Paulo, com o Apocalipse de João, com as advertências sobre principados e potestades que atuam nos lugares celestiais. O mal, segundo essa teologia primitiva, não era apenas uma tentação interna. Era uma herança espiritual deixada por uma queda anterior à nossa. É por isso que alguns estudiosos acreditam que os autores do Novo Testamento conheciam essas histórias e, mesmo sem citá-las diretamente, elas ecoam nas entrelinhas. Judas, por exemplo, cita explicitamente os anjos que não guardaram sua dignidade e foram lançados em prisões eternas. 2 Pedro também os menciona. E o próprio Apocalipse descreve uma guerra no céu com dragões, estrelas que caem e seres que desafiam a ordem divina. Tudo isso remete ao mesmo drama. Para os cristãos primitivos, essas histórias não eram apenas mitologia. Eram chaves de leitura para entender o mundo em ruínas à sua volta e para esperar, com esperança e temor, a vinda de um Salvador que restauraria não só os homens, mas o equilíbrio do céu e da terra. Imagine viver em um mundo onde tudo o que você conhece está desmoronando. Seu templo foi destruído, sua terra invadida, seu povo disperso, e o silêncio de Deus. Parece absoluto. Foi nesse contexto que nasceu um tipo de escrita poderosa e desesperada. A literatura apocalíptica, não apocalipse como sinônimo de fim do mundo, mas como revelação. Apocalipsis, em grego, tirar o véu. Essa literatura não falava apenas do futuro. Ela era uma denúncia do presente, um grito de justiça, um lembrete de que, por trás do caos visível, há uma guerra espiritual invisível sendo travada. E os vigilantes estavam no centro dessa narrativa. No livro de Enoque, por exemplo, Enoque, um homem justo que andou com Deus, é levado aos céus. Lá, ele vê os anjos caídos aprisionados, as estrelas como seres conscientes, os pecados da terra subindo como fumaça diante do Altíssimo. Esses textos são simbólicos, sim, mas também políticos e espirituais. Eles nasceram de povos oprimidos tentando entender por que o mal prosperava e como o céu ainda poderia fazer sentido. Para essas comunidades, os vigilantes eram mais do que um mito. Eram uma explicação para o sofrimento. Um lembrete de que o mal tem origem antiga, mas também tem um prazo de validade. A literatura apocalíptica era um aviso. O mundo está quebrado porque as forças do céu foram quebradas antes de nós, mas o Criador não esqueceu.
O julgamento virá. A justiça está a caminho. Em algum momento da história, as palavras de Enoque deixaram de ser lidas em voz alta. As histórias dos vigilantes foram silenciadas, e os nefilins varridos das escrituras. Mas por quê? Por que excluir um texto tão amplamente conhecido entre judeus e cristãos primitivos? Um texto citado na própria Bíblia, como na Carta de Judas, e que influenciou fortemente a teologia apocalíptica dos primeiros séculos? A resposta está na política da fé. À medida que o cristianismo cresceu, deixando de ser um movimento marginal e se tornando religião oficial do Império Romano, houve uma necessidade urgente de organizar, unificar, controlar e textos, como o livro de Enoque, eram tudo menos controláveis. Eles falavam de anjos que desobedeceram, de um céu dividido, de poderes espirituais que escapavam da lógica linear. Misturavam misticismo com rebelião, cosmogonia com crítica social. Além disso, apresentavam um Deus que reage, que lida com crises internas no plano celestial. Isso confrontava diretamente o ideal de um Deus imutável, soberano, absoluto, em todas as esferas. A nova teologia imperial precisava de clareza, dogmas bem definidos e, acima de tudo, de uma narrativa coesa, onde o mal nasce da escolha humana e não de falhas angélicas. O resultado? O livro de Enoque foi excluído do cânon oficial da maioria das tradições cristãs, considerado apócrifo, perigoso, impróprio. Apenas a Igreja Etíope o preservaria como parte de sua Bíblia oficial, um testemunho de que, para alguns, essas histórias ainda guardavam verdades que não podiam ser esquecidas. Mas, para o restante do mundo cristão e judaico, o nome de Enoque se apagou, ou quase, porque, como toda verdade incômoda, ela continuaria sussurrando dos bastidores da história. Por séculos, o livro de Enoque permaneceu como um eco distante, perdido para o Ocidente, mantido vivo apenas entre os monges e sacerdotes da Etiópia, o único lugar no mundo onde Enoque nunca deixou de ser sagrado. Mas tudo começou a mudar no século XVIII. James Bruce, um escocês obstinado, viajou até lá e voltou com algo que muitos consideravam um mito, um manuscrito completo do livro de Enoque. Foi um choque. Acadêmicos europeus, até então convencidos de que aquele livro era uma invenção tardia, ou pior, uma fraude, agora tinham o texto em mãos e com ele voltaram os anjos caídos, os nefilins, os céus partidos. No século XX, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, o impacto foi ainda maior. Trechos do livro de Enoque apareceram entre os rolos escondidos por quase 2000 anos nas cavernas de Qumran Ali. Estava a prova definitiva. O texto não era uma invenção medieval. Ele fazia parte do imaginário judaico antigo, anterior até mesmo a muitos livros que entraram na Bíblia. E assim, Enoque voltou, não aos púlpitos, mas às universidades, aos debates teológicos, aos documentários, aos fóruns. Hoje, o livro de Enoque é estudado não apenas por curiosos, mas por teólogos, historiadores, arqueólogos e até astrofísicos, em busca de entender não só o que foi deixado de fora, mas por quê. Porque o retorno de Enoque não é apenas sobre um texto antigo, é sobre a coragem de olhar de novo para as histórias que tentaram ser enterradas e perceber que, às vezes, o que mais assusta é o que mais revela. Entre mitos e manuscritos, entre fé e censura, a história dos anjos caídos nos confronta com uma pergunta poderosa. E se o céu nunca foi tão puro quanto imaginamos? A saga dos vigilantes, dos nefilins e de Enoque não é só um conto sobre rebelião, mas sobre limites. Os que foram cruzados, os que foram impostos e os que hoje ainda nos assombram.
Essa história não sobreviveu por acaso. Ela sobreviveu porque precisava sobreviver. Como um código silencioso atravessando os séculos, esperando o momento certo para ser lido de novo. E talvez esse momento seja agora. Porque quando revisitamos o passado com olhos mais atentos, não buscamos apenas fatos, buscamos sentido. E o que aprendemos com os caídos é que até o mais alto pode errar, mas também que nenhuma queda é em vão, quando nos força a encarar o que realmente está acima de nós e o que sempre esteve dentro de nós. E Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Gênesis 5:24.